Forte glória para nós de uma noite poderosa. Bem, nos últimos anos, temos ouvido muito sobre a Europa em relação à Ucrânia. Lá está essa coalizão dos dispostos, ou seja, dos que querem participar. Em algum lugar por aí, a Europa quer se envolver no processo de negociação entre a Ucrânia e a Rússia, enquanto os Estados Unidos se afastaram. Mas vamos ver o que realmente está acontecendo lá. Porque agora muitos dizem, Europa isso, Europa aquilo. Mas na verdade, a situação é um pouco diferente. Antes de tudo, eles realmente estão se envolvendo no nosso processo de negociação. Aqui, por exemplo, a Rússia já declarou que não é contra a União Europeia ser mediadora. Apesar de, lembro, Ushakov, acho que é o representante especial de Putin, ter mandado esses mesmos enviados do Monsieur Macron, embora de forma bem direta. Mas eles, ao que parece, voltaram com forças e possibilidades adicionais e querem participar do processo de negociação. Putin quer ver como negociador Gerhard Schröder. Desculpe, nomes alemães são difíceis para mim. Mas na União Europeia, buscam outros candidatos e estão dispostos a negociar com todos. Embora aqui estejam sugerindo também Merz Portagenos, o presidente da Finlândia e muitos outros. Mas por enquanto, eles ainda estão acertando quem serão os negociadores. E o que está acontecendo com eles não está claro. Merz afirma que a Federação Russa responde a propostas de negociação com bombardeios. Dizem que a Europa está pronta para sentar à mesa de negociações, mas primeiro as hostilidades devem cessar. Aqui surge também uma questão, ou seja, naturalmente, todos nós, eu acho, a maioria, novamente, dos espectadores deste canal, somos a favor da paz. Mas quando as hostilidades eram interrompidas antes de a assinatura de algum acordo entrar em vigor, primeiro, as partes geralmente chegam a um acordo e só depois as hostilidades são interrompidas. Isso acontece novamente quando as disposições desse tratado de paz entram em vigor. Mas Merz é muito poderoso e quer que tudo aconteça primeiro e só depois negociar. É totalmente impossível entender como e por quê. Ele acusou a Rússia de rejeitar o fim da guerra contra a Ucrânia e responder a negociações com ataques mais intensos. E aqui novamente vale lembrar o que agora Zelensky está começando a dizer, que vamos atacar aqui e vamos atacar ali. E aliás, hoje ele declarou sobre ataques preventivos, por exemplo, contra Belarus, caso essa poderosa equipe de Kiev não goste de alguma coisa. E eu não estou exagerando, de manhã vai ter um vídeo sobre esse assunto, tem coisas extremamente interessantes lá que eu recomendo, isso é como um anúncio de um novo vídeo dentro do atual. Recomendo fortemente que assistam amanhã de manhã ao vídeo sobre as ameaças do Zelensky. É chocante, sinceramente não esperava. E aí vem Merz. Naturalmente, toda a Europa não vê o que Zelensky está fazendo, só vê o que Putin faz. Ele naturalmente faz coisas ruins. Ou seja, não estou minimizando a culpa de ninguém aqui. Mas o fato de que de um lado isso é levado em conta e do outro não, parece bastante estranho. A Europa, diz Merz, está pronta para sentar à mesa de negociações. A mesa sim, com a Ucrânia, com a Rússia, com os Estados Unidos. Mas segundo ele, primeiro as hostilidades devem ser encerradas. A Rússia deve estar pronta para negociações. Enquanto isso, Moscou respondeu a cada proposta de negociação com bombardeios ainda mais intensos, inclusive contra a infraestrutura civil. Isso precisa parar, diz Merz. Essa é uma condição para que as negociações possam acontecer. E Zelensky, aliás, também declarou recentemente que a Europa deve participar do processo de negociação. Adicionando à nossa tríade, Cisne, Lagostin e Lúcio, também a Europa, ou seja, inicialmente estavam negociando Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Agora, se adicionar mais um, não chegaram a nenhum acordo, ou seja, um lado não entende o outro ou não concorda com ele. Agora entra em cena um quarto jogador, mas ao que tudo indica, esses europeus acham que se adicionarem mais um elemento a essa composição complexa, tudo vai se encaixar imediatamente. O processo de paz será iniciado, e tudo ficará ótimo. Na minha opinião, quanto mais elementos houver em um sistema, mais complexo esse sistema se torna. Parece que Portagenos Merz tem uma opinião um pouco diferente, mas não cabe a nós julgar isso. Não somos políticos. E agora, aliás, vamos falar sobre até onde esses políticos já chegaram. Na Europa, ocorrem intensas negociações sobre a paz na Ucrânia. Países europeus discutem ativamente formas de encerrar a guerra. E a Ucrânia? Bem, todos nós vimos esses esforços junto com Salfetovskaya e Lozovskaya. Quero dizer, o Macron estava lá naquela época. Acho que também o Stark. Merz. E tinha mais alguém lá.
E estavam escondendo algum tipo de guardanapo e ainda com o Monsieur Macron no mesmo compartimento do trem. Isso foi extremamente interessante. Claro, estão acontecendo negociações intensíssimas, é claro. Enquanto a Europa conduz negociações intensíssimas pela paz, a economia da Europa está caindo. Isso é surpreendente. Ou seja, as mãos seguram algo de um lado, mas não percebem nada do que está acontecendo bem debaixo do nariz. É assim mesmo. Acho que é um poema em inglês. O inglês, Sr. Hobby. Ele anda com um novo telescópio, vê montanhas e mares, mas não enxerga o que está bem diante dele. Bem, é basicamente a mesma coisa. E Bruxelas piorou a previsão de crescimento econômico para os países da União Europeia e aumentou as expectativas de inflação. A principal razão citada foram as consequências do novo choque energético causado pela guerra no Oriente Médio, que a Alemanha apoia ativamente e afirma: sim, agora vamos de alguma forma apoiar o Trump. Só a Espanha se recusou e Trump ameaça agir contra o país, mas ainda não fez nada. Eu moro na Espanha, sou cidadão espanhol e por enquanto está tudo tranquilo aqui. Por isso, as ameaças do pombo da paz continuam sendo só ameaças. E quanto à Alemanha? Bem, lá a coisa tá feia. Em geral, dizem que o produto interno bruto, total dos 27 países da União Europeia, vai crescer apenas 0,1% este ano, contra 1,5% em 2020. Em 2023, dizem eles, a economia da UE enfrentou um novo choque energético, que leva ao aumento dos custos de produção e dos preços ao consumidor, o que, por sua vez, freia o consumo. O lucro de muitas empresas europeias vai diminuir enquanto o nível de incerteza continua alto. E aqui hoje li que muitas empresas, aliás, estão fechando. Na Europa, por exemplo, um conhecido líder mundial na área de maquinário especializado anunciou: falência dessa empresa ou não, isso é uma coisa, depois fecha, as montadoras alemãs correm o risco de serem vendidas para a China, isso é outra coisa. Estão dizendo para nós que a indústria automobilística alemã está diante de um declínio histórico. Mas, ao que parece, ninguém está prestando atenção nisso. Esses mesmos líderes poderosos, aliás, não sei como se diz poderoso em alemão. Quem souber, escreva nos comentários. Vamos chamá-los pelos nomes, todos esses líderes maravilhosos. E além disso, aliás, fecharam também. A Varta foi obrigada a fechar a fábrica na Bulgária e na Baviera está todo mundo fechando assim mesmo. Mas nós vamos enviar bilhões para a Ucrânia. Para quê? Vocês sabem. Para que as pessoas ganhem dinheiro com armas, isso é óbvio. Todo o resto continua muito ambíguo. Como a Europa pode afirmar que a Ucrânia é um porco-espinho de aço, cujos espinhos estão voltados para a Rússia, mas por enquanto, esse porco-espinho de aço parece que está se enrolando em uma bola, com os espinhos para dentro, não para fora, e isso parece muito estranho. A Varta está fechando, a União Europeia está preparando um novo fechamento de indústrias e demissões, porque assim é possível, ao que parece, reduzir o consumo de gás em 15 bilhões de metros cúbicos maravilha. Ou seja, as empresas estão sendo fechadas para reduzir o consumo de gás, para não comprar esse gás da Rússia e, ao mesmo tempo, a economia da Europa encolhe. Eu não tenho palavras. Claro, não sou economista e não entendo muito bem todos esses processos, mas logicamente falando, tudo isso parece estranho. Ou seja, tudo isso está sendo fechado para economizar gás. Mas se formos para as cavernas, dá para se aquecer com lenha. E ainda tem uma grande vantagem: não é necessária nenhuma produção industrial. É verdade que não há tantos animais, mas de alguma forma, vamos resolver o problema. Vamos cultivar tomates, algum tipo de tomates paleolíticos. A Comissão Europeia prevê indicadores bem mais fracos para a Alemanha do que para a União Europeia. O crescimento da economia da Alemanha neste ano será de apenas 0,6%, enquanto para o ano que vem, 0,9%. Papel estabilizador: altos gastos do governo com a Bundeswehr e infraestrutura. Que infraestrutura? Você pergunta. Militar. Claro, mas o problema da infraestrutura militar é que ela traz um benefício imediato para o crescimento econômico. Sim, ela gera empregos, garante a produção de bens e, naturalmente, traz lucro para as empresas. Mas isso é momentâneo. Isso não é algo que possa ser usado e gerar lucro. Não é uma ferramenta de trabalho. Não são elementos produtivos de infraestrutura que permitam criar algo novo que beneficie as pessoas. Não, são máquinas que enferrujam, que sofrem depreciação, que participam da guerra. Novamente, a guerra tem um impacto absolutamente negativo na economia. Nós entendemos isso,
mas todos esses camaradas provavelmente não entendem. Além disso, Bruxelas ainda diz que o choque energético vai esfriar a economia da Europa e elevar a inflação a um novo patamar em relação ao PIB. Ah, aqui precisa de assinatura. Vamos desligar isso? Ligamos. Agora vou mostrar algo interessante para vocês. Pronto. Enfim, eu descobri quais economias europeias vão crescer mais rápido em 2026. E eu gostaria que vocês, caros espectadores, tentassem adivinhar quais realmente estão crescendo. Provavelmente a maioria vai citar quem? França, Alemanha, Itália, no mínimo. Quem mais dá para citar? Bom, talvez a Suíça. Mas não, eu fiquei tão surpreso quanto vocês quando vi os dados reais sobre quem realmente está crescendo. E quem exatamente está caindo? Olhem para este gráfico aqui. Em primeiro lugar em crescimento está Chipre. Em segundo lugar está a Bulgária. Em terceiro, a Espanha, que nunca foi o país mais rico. Nos últimos lugares temos a Irlanda, que fracassou em praticamente tudo que podia, e a Romênia. Não sei como é a indústria na Romênia, mas parece não ser muito boa. A Alemanha está lá no final, oscilando com um crescimento de 0,3, e é claro que esse não é o tipo de crescimento que garante um desenvolvimento futuro. Isso provavelmente é só inércia. Nossa locomotiva já está andando sem carvão, o forno foi roubado, ou melhor, entregue para quem precisava mais. Bem, e sobre trilhos tortos, essa mesma locomotiva ainda se move com esforço, mas vai perdendo velocidade, perdendo e perdendo. Quando ela parar, ou mesmo antes, já dá para imaginar que está descendo uma leve inclinação. Quando começar a voltar para trás, vai ser um inferno para toda a União Europeia, que já há mais de 5 anos parece que está tentando se suicidar. É como em algum filme, uma comédia de terror. Eu esqueci o nome e lá diziam, e as crianças vêm até nós e começam a se suicidar. É basicamente a mesma coisa acontecendo. Ou seja, dá a impressão de que os líderes de alguns países europeus, não vou dizer todos, mas alguns, são como essas crianças que estão destruindo a própria economia do seu país. Por quê? Talvez algum antigo líder tenha feito algo que eles não gostaram. Talvez eles não gostassem de ir à escola, ou não gostassem da universidade, ou talvez odeiem a indústria. Mas o fato é que no meio de tudo isso, quem mais se destaca nisso tudo é justamente a Alemanha. A Espanha, aliás, está agindo de forma muito lógica agora. Claro, existem alguns problemas, mas eu moro no país e estão sendo tomadas medidas absolutamente lógicas, com exceção, novamente, ou seja, uma das melhores opções em toda essa Alemanha é a da Espanha. Chipre me surpreendeu bastante e vamos ver por quê. Ele está crescendo, porque aqui as taxas de crescimento em Chipre são quase 4 vezes maiores, dizem, do que a média da zona do euro. A razão desse crescimento é o consumo privado sustentável. O aumento dos investimentos, contas offshore, é preciso pensar assim, apoiados pelos recursos do Fundo de Recuperação e Resiliência da UE, e por uma temporada turística recorde. Depois, Bulgária. O país cresce por causa do euro, o que é curioso, pois não é muito rico, enquanto a Espanha lidera pelos turistas. Nos próprios países e em outros da União Europeia, não chega a ser uma devastação total, mas está perto disso. E o mais interessante é que na Europa, agora estão começando a mudar gradualmente o tom em relação à migração. Ou seja, todas essas pessoas que foram trazidas aos milhões, ou não corresponderam às expectativas, ou está acontecendo algo estranho, mas dizem que agora há menos entradas ilegais e mais retornos. A Europa está adotando um discurso cada vez mais duro sobre migração. Na reunião dos ministros do interior na Croácia, novamente foi mencionada a fórmula dos últimos meses. Menos entradas irregulares, procedimentos mais rápidos, mais retornos daqueles que não têm direito de permanecer. O comissário europeu para Assuntos Internos e Migração, Magnus Brunner, declarou que a UE está na fase final de uma grande reforma do sistema de asilo e migração. Dizem que as fronteiras externas devem ser controladas com mais rigor. Os pedidos de asilo devem ser analisados mais rapidamente. A proteção deve ser concedida àqueles que realmente têm direito a ela. Enfim, é chover no molhado. Isso está se repetindo, como já foi dito. Só que nenhuma conclusão é tirada do que foi feito antes. E a deportação de fato aumentou, mas não muito. Considerando os milhões que entraram, agora deportam dezenas de milhares. No entanto, desde 2022, o número de novos migrantes que entraram nos países da UE foi diminuindo gradualmente, de 5,4 milhões para 4,5 milhões em 2024. Além disso, diminuiu o número de solicitantes de asilo
que receberam status de proteção, e esse é o nível mais baixo desde 2019. Nos países da UE, aumentou o número de ordens de deportação. Em 2025, chegou a quase 500 mil, mas esse é realmente um número significativo. O maior número de migrantes vem da Turquia. Depois, por algum motivo, também deportam muitos migrantes da Geórgia. Em terceiro lugar estão os sírios, com 8.370 pessoas. Pelo que me lembro, foi justamente da Síria e de outros desses países animados que veio a maior parte das pessoas. E, sem dúvida, os especialistas têm o menor valor, são de lá que vêm os construtores, cientistas e engenheiros. Por isso, são os que menos são deportados. Pelo visto, é assim que pensam na Europa. A propósito, a Espanha emitiu cerca de 54 mil dessas ordens. Depois vem os Países Baixos, com 32 mil. Enfim, essa é a situação aqui na Europa. Está tudo bem complicado agora. E não se vê fim para os problemas econômicos. De novo, agora por algum motivo, estão substituindo o conceito de desenvolvimento industrial pelo desenvolvimento da infraestrutura militar. Embora já se saiba há muito tempo que a infraestrutura militar é apenas uma ajuda de curto prazo. Pode-se dizer que é um socorro imediato, um desfibrilador para a economia. Pois é, por exemplo, foi a mesma coisa na Alemanha nos anos 40. A economia se desenvolveu principalmente porque as indústrias produziam equipamentos militares. Quando tudo isso começou a desmoronar, essas empresas também começaram a apresentar resultados não muito bons. Ao mesmo tempo, na Alemanha, pelo que me lembro, eles destruíram a última usina nuclear recentemente, dando preferência à energia verde. A energia verde é, claro, tudo muito bonito. Mas depois começam a reclamar. Ah, temos sazonalidade. Ah, por algum motivo à noite, geramos menos energia do que durante o dia. Ah, e o que fazer? Mas aqui, aliás, a França está de parabéns. Eles não mexem nas usinas nucleares deles, continuam operando-as. E em alguns outros países também começam a incluir usinas nucleares nos planos de desenvolvimento de certos países. Mas tudo isso é difícil, e pelo que dá para ver, com a economia, na Europa está acontecendo de tudo. Mas, de novo, eles apoiam a guerra e dizem: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vamos liberar mais alguns bilhões, receber mais algumas centenas de milhares de refugiados. E aparentemente, a felicidade vai chegar, e o Jardim do Éden vai florescer como nunca floresceu antes. Aliás, escrevam nos comentários quem mora na Europa. Como vocês veem, o bem-estar no seu país está caindo, crescendo ou permanecendo no mesmo nível? Em que país você esteve? Onde é melhor? Onde é pior? Onde é realmente terrível? Porque, por exemplo, meus conhecidos da Alemanha contam coisas realmente ruins de lá. Na França está mais ou menos. Moro na Espanha e aqui está tudo relativamente bem. Apesar do governo Sanches, que foi muito criticado. Mas, de repente, ele começa a tomar algumas decisões realmente lógicas, que ajudam no desenvolvimento. Bem, sobre países como Dinamarca, Suécia e outros, eu realmente não sei nada, então escreva. Se você tiver tempo, seria bom um comentário bem detalhado. Poderíamos fazer um episódio separado só com informações dos espectadores. Fora isso, acho que é tudo. Espero que todos continuemos evoluindo e não acabemos destruídos por uma guerra nuclear. Pelo contrário, em vez de queimar, que possamos crescer e cultivar tudo o que é belo, bom e eterno. Tchau a todos!